Olá, você acompanha agora as notícias aqui no RVC News. A construção civil na região metropolitana do Vale do Paraíba segue perdendo mão de obra. No último mês de março, por exemplo, São José dos Campos, Jacareí, Taubaté, Guaratinguetá e Campos do Jordão fecharam juntas mais de 440 postos de trabalho. Esses dados são do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo e da Fundação Getúlio Vargas, com base nas informações do Ministério do Trabalho. Em todo o estado paulista, a queda em março foi de 1,01% sobre o mês de fevereiro. E o novo ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, esteve em São Paulo para reafirmar com líderes de centrais sindicais a intenção do governo de manter as conquistas dos trabalhadores. E mais, ele falou ainda sobre a reforma da Previdência. O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, se encontrou com dirigentes da Força Sindical e disse que o governo não vai mexer nos direitos dos trabalhadores. Sobre a reforma da Previdência, o ministro garantiu que todas as discussões vão envolver as centrais sindicais. As centrais sindicais, representando os trabalhadores, serão protagonistas no texto que, porventura, venha a ser elaborado no que diz respeito à Previdência Social. O governo, ele não tem sinalizado de ter uma proposta impositiva. A orientação é de que seja construído de uma forma pacífica, ouvindo todos os atores que serão impactados com uma possível alteração. O ministro destacou ainda as políticas públicas do Ministério do Trabalho para retomar a geração de emprego no país. Todos os programas que o objetivo é oportunizar a preservação do emprego e ampliar o emprego, sem dúvida nenhuma, esses programas serão aprimorados. O ministro do Trabalho se reuniu ainda com dirigentes da Central dos Sindicatos Brasileiros, a CSB, aqui em São Paulo. Ronaldo Nogueira disse que pretende se encontrar com todas as centrais sindicais para que os trabalhadores possam participar das decisões do governo. A Receita Federal faz doações para órgãos públicos e instituições beneficentes de mercadorias apreendidas na alfândega. Veja só, somente no ano passado foram doados mais de 500 milhões de reais em produtos. E este ano, a doação vai para o setor da saúde. São equipamentos de última geração, como monitores para acompanhar batimentos do coração, instrumentos odontológicos e até aparelhos capazes de fazer cirurgias por vídeo no sistema digestivo. O valor total das mercadorias chega a 4 milhões de reais. Os itens foram apreendidos pela Receita Federal entre 2011 e 2015 no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, em bagagens de passageiros, encomendas dos Correios e importações que chegam por aviões. São vários motivos. Os mais normais são falsa declaração de conteúdo ou uma fraude em relação à pessoa que está importando. Uma interposta pessoa, no popular, uma empresa laranja, né? Quem aparece para a Receita não é o verdadeiro importador. Atualmente, o depósito da Receita Federal no Galeão conta com apreensões que chegam ao valor total de 30 milhões de reais. O esforço maior da fiscalização é controlar a entrada de itens proibidos no país. Mercadoria tem aqui de A a Z, tem de tudo um pouco. Então, nós achamos muito significativo a gente coibir grandes fraudes nos sistemas de importação, né, e concentrar muitos nossos esforços no que é proibido, né, na função de defesa que a aduana tem que ter da sociedade brasileira. O destino dado aos materiais apreendidos pela Receita Federal podem ser vários. Eles podem ser incorporados pela própria Receita, podem ser destruídos, no caso de drogas e medicamentos vencidos, por exemplo, podem ser leiloados ou doados. A doação foi o destino escolhido para esses materiais hospitalares, que agora vão ajudar a salvar vidas no hospital público de maior volume de atendimento no estado do Rio de Janeiro. O Hospital Federal de Bom Sucesso é referência em oftalmologia, cirurgia de cabeça e pescoço e atendimento a gestantes de alto risco. A aparelhagem que hoje nós recebemos é uma aparelhagem de primeira linha, última geração, a mais moderna possível. Nós vimos assim aparelhos que não existem no hospital, aparelhos ligados à oftalmologia para fazer fundo de olho, coisa que nós não temos aqui.
que nunca tivemos. Então nós vamos trazer um benefício muito grande a toda a comunidade que procura o hospital. E agora aqui no RVC News nós vamos falar de desperdício de alimento. Você sabe o que fazer com os alimentos que sobram na sua casa, que sobram na sua mesa, ou até mesmo num estabelecimento comercial? Pois bem, o Senado deve discutir agora a inclusão do Banco de Alimentos num projeto que trata do combate ao desperdício de comida. E nós vamos aproveitar para conhecer agora algumas iniciativas que deram certo. Todos os dias o Brasil desperdiça 40 mil toneladas de alimentos, o que daria para acabar com a fome de 19 milhões de pessoas, segundo pesquisa da Embrapa. Para se ter uma ideia, só na CEAGESP, em São Paulo, o maior entreposto da América Latina, a maior parte dos alimentos que não são comercializados acabam desperdiçados nas caçambas de lixo, quase 70%. 25% são destinados para compostagem, processo de transformação em adubo, e apenas 5% chegam aqui no Banco de Alimentos. E mesmo assim os números impressionam. Todo mês, o banco doa 170 toneladas de alimentos para 160 instituições sociais cadastradas, o que dá em torno de 300 mil beneficiários. A gente faz toda uma seleção, faz uma pré-análise e aí depois a gente liga para essas entidades sociais e essas entidades sociais vêm com seus ajudantes, porque aí depois tem que passar para as caixas deles, né? A gente tem as nossas caixas que vira para as caixas deles e aí eles levam em seu transporte também. Os alimentos que vêm para cá estão fora dos padrões de comercialização, mas mantêm todas as propriedades nutricionais e não apresentam nenhum risco para o consumo humano. Olha só esse tomate aqui, por exemplo, tá até mais bonito do que muitos que a gente encontra pelas feiras por aí. São alimentos que fazem a diferença para instituições como a Associação Amigos do Coração de Jesus. O Cláudio é motorista da entidade e ao menos 2 vezes por mês leva quase 10 caixas cheias que ajudam na alimentação dos 35 idosos da casa de repouso mantida pela associação. Um trabalho assim que nos auxilia muito, nos ajuda, né, nesse sentido de angariar fundos e aqui no caso, né, alimentos, para que nós tenhamos aí o prosseguimento dos nossos trabalhos. Mas é um trabalho excelente. Um rápido intervalo, não saia daí, o RVC News volta já já. Vamos falar agora um pouco sobre as formas de propaganda eleitoral permitidas a partir de 16 de agosto de 2016. A forma mais conhecida e que continua permitida é a distribuição de folhetos, volantes e outros impressos, pagos, editados e sob a responsabilidade dos partidos, coligações ou candidatos. Precisa ter o CNPJ da gráfica, o CNPJ do candidato que mandou fazer, se for propaganda majoritária, tem que ter o nome da coligação majoritária, com todos os partidos que a compõem, tem que ter o nome do candidato a vice em tamanho não inferior a 30% do nome do titular. E se for propaganda para vereador, tem que ter o nome da coligação proporcional sob a legenda do partido do candidato a vereador. Na verdade, só pode obter o CNPJ e abrir a conta corrente a partir de 16 de agosto, então esses materiais demoram um pouco para ser impressos, e isso lá para o dia 25 de agosto que a gente vai começar a ver esse tipo de material. Também pode veicular propaganda eleitoral nas residências, em bens particulares. Em bens particulares, a medida máxima agora foi reduzida para meio metro quadrado, antes era de 4 metros quadrados, e pode ser vinculada por meio de adesivo ou papel. Está proibida a pintura de muro, mas ressuscitaram o famoso lambi-lambi. Você pode colar um lambi-lambi de papel, pegar aquele papel, colocar no muro da sua casa e colocar tinta por cima. Ressuscitaram aquilo que antigamente já era muito utilizado, mas não pode ter placa, a placa está proibida. Com relação à propaganda em bens públicos, só pode bandeiras e só pode mesas para distribuição de material, desde que coloque às 6 da manhã
e retire às 10 da noite, desde que não impeça ou dificulte o trânsito de pessoas e veículos. Os adesivos em veículos estão permitidos, mas está proibido o envelopamento. Agora, tem a possibilidade de você colocar um adesivo até a extensão total do vidro traseiro e um adesivo 50x40 na lateral direita, um adesivo 50x40 na lateral esquerda e um adesivo 50x40 na frente. Então, adesivo microperfurado até o limite do vidro traseiro e nas demais faces, um adesivo de 50x40 por face. Também tem a questão dos carros de som, continuam permitidos os carros de som e os chamados mini trios, carro de som até 10.000 watts de potência nominal de amplificação e mini trios até 20.000 watts de potência nominal de amplificação. Agora, tem que medir 80 decibéis de nível de pressão sonora máximo a 7 metros de distância, ou seja, uma série de regrinhas. E agora, essa vai ser a eleição da fita métrica e a eleição do decibilímetro. Fique atento para não violar a legislação eleitoral. E estamos de volta com o RVC News, agora falando um pouco de esporte, destaque para os Jogos Olímpicos 2016. No Rio de Janeiro, as instalações militares que passaram por reforma serão utilizadas por atletas de vários países. O local recebeu, inclusive, a visita do atual ministro da Defesa. O Cefam foi ampliado e reformado com investimentos de 20 milhões de reais do Ministério do Esporte. O centro aquático recebeu melhorias, além do ginásio de lutas e um centro de reabilitação. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, conheceu as principais instalações do centro e assistiu a uma apresentação sobre o apoio da Marinha ao esporte nacional, como o Forças do Esporte, que é realizado dentro do Cefam. O programa foi o responsável por despertar na jovem Emily Rosa a paixão pelo levantamento de peso. Acabei de participar de um campeonato pan-americano sub-20, no qual fui em terceiro lugar. E foi meu primeiro ano como sub-20, acabei de fazer 18 e eu estou muito feliz com meus resultados desse ano e espero alcançar novos objetivos também. Delegações estrangeiras também vão poder utilizar os equipamentos esportivos aqui do Cefam antes dos Jogos Olímpicos para poderem ambientar o seu treinamento na cidade. Já está confirmada a presença do boxe de Cuba, do futebol feminino da Nova Zelândia e também da delegação do atletismo da Jamaica. O Cefam está bem preparado, estamos em boas condições para receber e é uma honra muito grande receber esses atletas do mais alto nível, que além disso vão contribuir com o esporte nacional também em função da convivência que eles vão proporcionar para os nossos militares, para os nossos atletas. Raul Jungmann falou sobre as ações de defesa e segurança voltadas para os Jogos do Rio de Janeiro e confirmou que 9.000 militares vão compor a Força Nacional, que atuará na segurança interna das instalações esportivas. Portanto, nós vamos estar completos em termos das nossas necessidades da Força Nacional, que inclusive fará a segurança interna dos Jogos. O ministro ainda afirmou que até agora não há previsão de ocupação de favelas durante os Jogos pelas Forças Armadas. Nós não identificamos hoje nenhuma, necessidade adicional de que isso venha a acontecer. Qualquer ocupação depende de uma solicitação do governador do Rio de Janeiro. Ela não aconteceu até aqui. Raul Jungmann falou que com a recriação do Gabinete de Segurança Institucional, que tem status de ministério, as ações de inteligência vão ganhar reforço. Nós teremos inteligência de todo mundo compartilhando e participando aqui conosco para que a gente possa ter Olimpíadas com segurança e paz. E ainda sobre os Jogos Olímpicos 2016, a rede hoteleira do Rio de Janeiro está super preparada para receber turistas do mundo todo. Mas atenção, hein? Há poucas vagas disponíveis. Os hotéis investiram bastante para atender com qualidade. Quem for acompanhar os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro e deixar para a última hora a reserva de hotéis pode ter dificuldades para se hospedar. 9 de cada 10 quartos já estão reservados para o evento.
Neste hotel 5 estrelas, localizado em São Conrado, na zona sul da cidade, são 416 leitos, mas não tem mais vagas disponíveis durante os jogos. Neste outro, 2 estrelas, em Copacabana, os 24 quartos foram reservados por uma empresa holandesa há 2 anos. Uma receita que possibilitou, sim, um trabalho de modernização no nosso hotel. Para atender o público que vem para as Olimpíadas, o hotel fez investimentos. A cafeteria, por exemplo, não existia. Agora é ofertado café da manhã para as pessoas que se hospedam aqui. O hotel investiu ainda no treinamento de funcionários e chegou a fazer novas contratações. Rosana trabalha na área de hotelaria há 10 anos, mas faz apenas 40 dias que passou a trabalhar aqui. Fiz curso, eu fiz estágio. Então, de certa forma, o curso já te prepara para esse tipo de evento. Ele não te pega de surpresa, né? Você já está apta, né, a estar trabalhando com hóspedes estrangeiros a todo tempo. A expectativa dos empresários do setor é que a taxa de ocupação chegue próxima a 100% durante os jogos. De acordo com a pesquisa da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, os 3 estrelas registram média de quase 88% de reserva. Ipanema e Leblon são os bairros mais procurados, com 98% das reservas, ultrapassando a Barra da Tijuca, bairro olímpico que registra mais de 96% dos leitos reservados. O levantamento revela que a procura é maior por hotéis de luxo. Toda a rede hoteleira do Rio de Janeiro, que cresceu muito nos últimos anos para atender exatamente esses grandes eventos, está com 90% de ocupação já garantida para o período dos Jogos Olímpicos. Quando o Rio de Janeiro foi escolhido para sediar os Jogos deste ano, o Comitê Olímpico Internacional solicitou 40 mil quartos de hotel, mas o setor investiu mais, são 50 mil leitos. Agora, faltando menos de 3 meses para o início das competições, só restam em torno de 5 mil quartos disponíveis. Os turistas devem ficar entre 1 semana e 10 dias na cidade. Boa parte é estrangeira. O que eles vão encontrar por aqui é bom atendimento e hospitalidade. Os hóspedes que virão serão bem recepcionados por nós. E a cidade de Taubaté, na região metropolitana do Vale do Paraíba, ganhou 42 viaturas para a Polícia Militar. Os veículos foram doados pela Prefeitura para a chamada atividade delegada. Somando os gastos com manutenção ao custo das viaturas, o valor que a Prefeitura vai desembolsar gira em torno de R$ 740 mil. Atenção motoristas, hein? Tem novidade por aí, visando reduzir o número de acidentes e dar mais segurança nas rodovias. Os veículos, a partir de agora, devem trafegar com os faróis baixos também durante o dia. Trafegar pelas rodovias com os faróis apagados agora vai pesar no bolso do motorista. A multa será de R$ 85 e perda de 4 pontos na carteira de habilitação. A lei que determina essa medida foi sancionada esta semana pela Presidência da República. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o uso dos faróis durante o dia permite que um veículo trafegando em sentido contrário seja avistado a cerca de 3 quilômetros de distância. O objetivo da lei é diminuir o número de acidentes nas rodovias. O fato da gente tornar os veículos mais visíveis aos outros motoristas e aos pedestres, a gente acredita que a médio prazo a gente já vai conseguir observar uma redução importante nesses acidentes que têm alta taxa de mortalidade. O uso da luz baixa durante o dia já é obrigatório em casos de chuva, neblina, cerração e passagens de túneis. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, recomendava faróis acesos durante o dia, mas não era obrigatório. Nós estamos na rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, e o que a gente percebe é que poucos veículos trafegam com o farol ligado, e o que estão com a luz baixa acesa são ônibus e caminhões principalmente. No caso das motos, o Código de Trânsito Brasileiro já obrigam a circularem com o farol aceso. A obrigatoriedade de faróis acesos nas rodovias passa a valer em 45 dias. Até lá, a Polícia Rodoviária Federal vai fazer ações de divulgação da lei e conscientização dos motoristas. A gente vai antes orientar os motoristas para que depois, passado esse período de 45 dias, a gente comece efetivamente a autuar os condutores que não estão transitando com o farol baixo aceso durante os dias. Olha só que boa notícia. O serviço de telefonia para pessoas portadoras de deficiência e para os idosos terão novas regras determinadas pela Anatel.
Noemi ficou cega há 21 anos em um acidente de carro. De acordo com o censo de 2010, mais de 45 milhões de brasileiros declararam ter algum tipo de deficiência. Para facilitar o acesso dessas pessoas aos serviços de telecomunicações, a Anatel aprovou um novo regulamento com obrigações para as prestadoras dos serviços. Era ruim demais o atendimento e hoje, com essas resoluções, melhorou muito. A Anatel dividiu em 4 eixos um novo regulamento para os serviços de telecomunicações, de internet, TV por assinatura, telefonia fixa e móvel, direitos das pessoas com deficiência e obrigações das operadoras, acessibilidade nos terminais, telefone de uso público adaptado, mais conhecido como orelhão, e central de intermediação de comunicação mantida pelas operadoras para facilitar a comunicação com os usuários, de forma gratuita e em tempo integral. As operadoras vão ter 12 meses para se adaptar às novas regras da Anatel, como ampliar as funções dos equipamentos e melhorar o atendimento das operadoras, que deve ser acessível a todos. Você poder ter acesso, os cegos, a ler os contratos, os surdos vão poder se comunicar com as centrais de atendimento das operadoras utilizando língua de sinais, através de uma central de vídeo. Nós poderemos ter a possibilidade também, as pessoas surdas, de contratar os pacotes de serviços para vídeo, para dados, mensagens e não apenas voz. Foi a partir de uma demanda das pessoas com esse tipo de necessidade que a Anatel se sentiu sensibilizada e pôde fazer esse trabalho em parceria. Então eles trabalharam juntamente com a nossa equipe técnica e o resultado, para nossa alegria, ficou satisfatório para o público que mais necessita de acessibilidade. Este instrutor de informática com baixa visão está acostumado com tecnologias que facilitam a vida de pessoas com deficiência. Uma delas é o leitor de telas, instalado no computador, no celular e no tablet. O software reproduz em áudio tudo o que está escrito na internet. O importante hoje é o diálogo, com a sociedade, com as pessoas com deficiência, para que elas cobrem das empresas e também para que elas expliquem para as empresas qual o ponto que não é acessível, de que maneira que ela pode tornar esses produtos ou serviços acessíveis. E agora um recado importante sobre saúde. A importância do leite materno, que ajuda na alimentação e protege os recém-nascidos contra a diarreia, infecções respiratórias, diabetes e também alergias. Vitória Emanuele nasceu prematura com apenas 6 meses de gestação e com o peso de 815 gramas. Ela está há 2 meses internada. O período de incubadora ficou para trás. Agora a pequena está na enfermaria Canguru e pode passar o dia todo com a mãe. Roselma, que aconchega a Vitória junto ao peito, conta que mudou toda a sua rotina logo após dar à luz a filha. A gente estando aqui dentro, a gente vê a importância de muitas crianças receber, crianças que precisam receber esse leite materno também para desenvolver melhor, Já a Lindinês não teve a mesma sorte. Não conseguiu produzir o leite necessário para alimentar Gabriel. Quando meu filho precisou agora, o Gabriel, eu vi a importância que é e como ajuda uma criança. O leite que o Gabriel toma vem daqui, do Banco de Leite do Hospital Regional de Taguatinga, região administrativa de Brasília. O leite doado passa aqui por todo um processo antes de ficar próprio para o consumo dos recém-nascidos. Esse hospital recebe, em média, 170 litros de leite humano por mês. Mas ainda assim, alguns freezers estão vazios, ou seja, está faltando doação. Hoje nós estamos comemorando 12 anos da rede e o objetivo é exatamente esse, inclusive de lembrar e de reafirmar essa data e mobilizar toda a rede de saúde, toda a rede que envolve essa mãe, a maternidade, exatamente com o objetivo de que qualquer mãe, como eu coloquei, que não tenha nenhum problema de saúde que prejudique a doação, ela pode ser doadora. Existe toda uma mobilização para garantir que o leite materno possa
possa chegar aos recém-nascidos que precisam do alimento. Hospitais, Corpo de Bombeiros e outras instituições se mobilizam para que isso ocorra. Doar leite materno é doar vida, então porque ela estará ajudando a salvar uma vida. Continue bem informado aqui no RVC News e também acessando o nosso site redervc.com.br.